Não pode. Ó, daqui a pouco eu vou falar do Fogão, tá? Mas antes, Venê, o que você acha desse ciclo do Gabigol no Flamengo? Tá chegando ao fim, não tá chegando ao fim? Eu tô vendo que a grande maioria dos torcedores querem o Gabigol no Flamengo com essa renovação, pensando no Pedro na seleção. Quero sua opinião e quero a do povo também, tá? Já vou te dar a palavra. Vai você dar sua opinião também lá no nosso Twitter. Olha a nossa enquete. Você acha que o ciclo do Gabigol no Flamengo tá chegando ao fim? Sim, precisa de novos ares. Não, ele é ídolo. Não, a terceira opção é só uma fase ruim. E a última opção, sim, não rende há um ano. O que tá vencendo aí é o sim, precisa de novos ares. Inclusive, eu e Pedrosa votamos nisso também, né, Pedrosa? Ah, com certeza. Tomara que ele vá pra Grécia. Ele precisa respirar outros ares. Eu também acho, mas não fica no brasileiro, não. Vai lá pra fora, porque imagina o Gabigol, um cara decisivo, nunca fez gol de título, enfim. Venê Casagrande, a sua opinião sobre isso? A minha opinião é a mesma da diretoria do Flamengo. Qual a opinião dele? Que o ciclo não chegou ao fim. Muito pelo contrário, a diretoria do Flamengo não pensa em se desfazer do Gabigol nesse momento. Agora, existe a incerteza que o Gabigol vai continuar no Flamengo em 2025? Claro que existe a incerteza. O contrato dele vai até dezembro desse ano. E o Flamengo encerrou as negociações. Antes bem encaminhada, agora não tem nenhuma negociação em andamento para renovar o contrato dele. Só que, se a gente for parar e analisar, muita gente alega o seguinte: tem que renovar logo, porque senão o Gabigol assina um pré-contrato e sai de graça ao término da temporada. Gente, isso é muito difícil de acontecer. Eu quero que vocês tentem lembrar aí qual foi o último jogador que fez isso no Flamengo, por exemplo. É muito difícil. Quando um jogador faz isso, é tratado como antiético nos bastidores da bola. E eu duvido que o Gabigol, a história que ele tem com a camisa do Flamengo, o respeito que ele tem pelo clube, que ele vai fazer isso, assinar um pré-contrato para sair de graça. Então a torcida se acalma para ele não achar que ele vai sair num pré-contrato? A torcida pode se acalmar. O Flamengo também não quer vender o jogador nesse momento, muito pelo contrário, conta com o jogador. Agora, será que o jogador ele vai aceitar ser reserva com o Tite? Porque, na minha opinião, ele não vai ser titular com o técnico Tite. O titular é o Pedro, isso aí já está definido. Mesmo o Pedro em má fase foi o Pedro, agora o Pedro em boa fase continua sendo o Pedro. Então a pergunta é, será que o Gabigol vai querer continuar no Flamengo em 2025? Na parte do Flamengo, o Flamengo quer renovar o contrato. Vai ser por mais 5 anos, por mais 2 anos, 3 anos, depois eles vão conversar. Agora, a pergunta que tem que fazer é, o Gabigol vai querer continuar em 2025? Vai aceitar a reserva? Ou vai querer respirar novos ares? Então, na minha opinião, o Gabigol ele não tem que respirar novos ares, muito pelo contrário. Eu renovaria com o Gabigol, óbvio, você discute um valor ali, porque hoje ele é reserva, você discute o tempo de contrato, a diretoria pensa como eu. Agora, a pergunta que eu faço é, será que o Gabigol vai aceitar a condição atual dele de reserva? E você, Pedrosa? Porque assim, ele também pode não aceitar, mas você acha que hoje o Gabigol, ele é um jogador que não é barato, né? Ele é um jogador que, se ele for mudar de clube para o Brasil, ele precisa ir para um clube que consiga pagar o salário dele, que é o que ele merece, é o que ele conquistou na credibilidade que ele tem com o bom futebol dele. Você acha que hoje muitos clubes no Brasil conseguem pagar o que o Gabigol pede? Muitos não, mas alguns conseguem. Tipo, onde ele caberia com o estilo de jogo dele? Palmeiras conseguiria pagar o salário dele, o Bahia conseguiria pagar o salário dele, se o Bahia quisesse fazer um investimento, porque tem um grupo City por trás. Se você for parar para pensar, e a gente está falando aqui de clube associativo, os caras às vezes esticam a corda e não querem saber, deixam para depois, mas faz o compromisso ali com o atleta para pagar um Corinthians da vida numa dessa, chega lá, Gabigol, vou te pagar 2 milhões. Se vai pagar ou não é outra história, mas promete que vai pagar, entendeu? Então, assim, a questão é essa. E fora que uma grife, um tamanho de um jogador como o Gabigol, ele atrai investidores, ele atrai patrocínios. Então, há composições que podem ser feitas. Agora, eu já falei isso aqui no programa, que desde o ano passado eu vejo que existe um pequeno processo de fritura por parte de algumas situações onde envolvem o Gabigol, e que eu não vou ficar defendendo aqui o Gabigol, mas, por exemplo, a última agora. Essa discussão que aconteceu com o Tite no vestiário. Isso é o tipo de coisa que acontece normalmente em todos os clubes de futebol. Esse negócio vazar no meio de uma renovação, onde o diretor de futebol, o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz, fala assim, em algum momento a gente vai sentar para resolver, para renovar. Aí o presidente não passa tanta confiança assim. Aí, por parte do Gabigol, o Gabigol fala, eu já acertei com ele, só falta assinar. Então, é um jogo de cintura e que eu acho que existe, sim, um processo de fritura do ídolo que é o Gabigol. E eu acho esse processo de fritura para o Flamengo muito ruim.
não só para o que ele representa para o Flamengo, mas também para o jogador de futebol. Eu acho que o Gabigol, a todo momento, quando ele fala do Flamengo, é sempre com muito carinho, é sempre respeitando a história do clube. Você pode discordar aqui ou ali, eu concordo plenamente com quem acha que ele não tem jogado a bola que a gente sabe que ele joga. Ano passado dele foi o pior dele com a camisa do Flamengo. Agora, eu lembro muito da entrevista que ele deu também no final do ano. Ele quer fazer, independentemente do que acontecer no futuro dele, esse último ano com a camisa do Flamengo da forma melhor possível. Eu sei que ele está se dedicando, tanto é que a gente fala aqui. Sim. Fisicamente está melhor, é um cara que se dedica, é um cara que está entrando nas partidas. Agora, o titular dele é o Pedro. Eu concordo plenamente com o Vene. Ele vai ser titular? Mas, gente, e se o Pedro for convocado e ele entrar no lugar do Pedro naquele meizinho de Copa? Mas foi quando eu falei. E voar? Eu falei isso antes de sair de férias. Não é possível, não. Eu acho que o Gabigol ele vai ter oportunidade durante a Copa América. Porque, na minha opinião, o Pedro fazendo o gol que está fazendo, o Dorival adora o Pedro, grande chance do Pedro ser chamado para a Copa América. E aí o Gabigol pode ter a oportunidade dele de mostrar que sim, ele merece a renovação de contrato. Gente, a renovação de contrato dele não aconteceu e, de fato, aquilo é verdade que o empresário disse, que teve o ok. A diretoria ligou para os pais do Gabigol para dar parabéns pela renovação. A questão é, não teve assinatura. E até a assinatura, o que aconteceu? O processo de fritura que o Pedrosa acabou de mencionar. Eu nunca recebi ligação de tantas fontes do Flamengo revelando detalhes do contrato de renovação de contrato. Por quê? Porque muita gente era contra, entendeu? E tanto é que... É o teu telefone que toca? Quando vem publicamente assim, aí a torcida foi contra e, de fato, acho certo, porque não fazia o menor sentido a renovação naquele momento. Ainda mais pelos valores, pelo tempo de contrato. O Gabigol não estava justificando dentro de campo. Agora, eu acho que dizer que ele tem que respirar novos ares é uma forçação de barra. Respirar novos ares por quê? Ele só teve uma temporada ruim. E, na boa, a temporada do Flamengo foi ruim. Não foi só do Gabigol. E é uma fala de uma pessoa que sempre prioriza renovações de ciclos. Sim, pô. Você entende mesmo que não é o fim do Gabigol. É isso. Só um ponto, é muito importante a gente deixar claro aqui que o problema não é de quem traz a notícia, não. O problema é de quem vaza a notícia. O problema é de quem faz o processo de fritura. O jornalista só faz o trabalho dele. É, exatamente. Porque é o que o Pedrosa explicou. É uma situação de vestiário que acontece em qualquer vestiário. Mas se saiu da de dentro, detalhadamente, é que alguém... Tintim por tintim. É, porque alguém quer contar. Ó, o Botafogo encara o Aurora da Bolívia